eu vou dividir agora com vocês exercícios que eu pratico, exercícios que eu já pratiquei, que realmente fazem a diferença no fortalecimento do nosso QP. E lembrando, é o nosso coeficiente de positividade, que, como o estudo de Jardim sugere, é bom que ele esteja a 75% da capacidade. Por quê? Ó, eu não sei se vocês lembram, mas quando ele faz o estudo, ele diz que o vórtice precisa estar em 75%, que em 75% para mais, a nossa mentalidade está trabalhando ao nosso favor. E abaixo de 75%, ela está trabalhando contra a gente. Então, entendendo isso, praticar exercícios que fortaleçam ainda mais o nosso coeficiente de positividade, sem dúvida, vai fazer diferença. E quais são os exercícios que a gente vai fazer, Freitas? Ó, eu vou sugerir um exercício que tem no livro O Poder do Agora, tá? De Éric Cartoli. Esse livro, ele traz muito o conceito de que a gente, quanto mais vive no presente, mais a gente está livre do sofrimento. Eu fiz para vocês, ó, em algum momento na aula, eu disse que quanto mais presente a nossa mente está, quanto mais na presença eu me sinto, menos a minha mente vai estar variando no sofrimento do passado e futuro. Beleza? Ele diz isso no livro. E que a doença do homem é a mente. Então, os exercícios, eles vão visar trazer a nossa mente para esse estado de presença, a partir da consciência. Então, o primeiro exercício que eu vou convidar você a fazer, que tem no livro O Poder do Agora, que corrobora muito com essa ideia de lado sábio e lado operações especiais, lado crítico e o lado operações especiais, é criar o que a gente chama de mente observadora. O que é criar uma mente observadora? É a capacidade que você tem de desenvolver, a capacidade que você tem de desenvolver uma mente que observa o que você está pensando. Cara, esse foi um dos exercícios que eu pratico e que mais me traz para o comando da minha vida. Então, quando a minha mente ela está com muito barulho, eu questiono, eu começo a me olhar e me questionar, por que eu estou pensando nisso? O que é assim que tem que ser? Então, a partir da mente observadora, a gente tem um silenciar dessa mente crítica que coloca a gente sempre nesse estado de menos recurso, estado de mais estresse, estado de maior sofrimento. Então, o primeiro convite é: crie a sua mente observadora. Você tem essa capacidade. Então, criar essa mente observadora é ajudar o seu coeficiente de positividade a colocar o seu lado de operações especiais no comando da sua vida. Beleza? Essa, para mim, é uma das ferramentas que eu mais gosto, que mais me trouxe para esse comando, tá? Outra coisa que eu gosto muito, a nossa mente e o nosso corpo, eles são congruentes, tá? A nossa, ó, se ficou alguma dúvida sobre criar a mente observadora, vocês deixam aí embaixo. Tudo que vocês deixarem aqui embaixo, eu prometo que vou trazer, dar respostas ou criar uma aula específica para responder se a demanda for verdadeiramente grande. Um outro exercício que eu gosto muito é entender que a sua mente e o seu corpo é uma coisa só. Se a minha mente e o meu corpo é uma coisa só, eles são congruentes. O meu corpo ele é congruente com a maneira como eu estou pensando. E a minha mente é congruente como... A minha mente ela é congruente, os meus pensamentos são congruentes da maneira como o meu corpo
está se comportando. Beleza? Então, existem fisiologias que são neuroquimicamente para um estado de comportamento e pensamento mais positivo. E eu vou te convidar para fazer esse exercício. Eu não sei se você está sentado em pé, não sei se você pode levantar ou não, mas se você puder, levanta, estufa o peito e inclina sua cabeça um pouco para cima, na posição do herói. Existem estudos que mostram que a posição do herói aumenta o nosso nível de testosterona e os nossos níveis de confiança para enfrentar determinadas situações. E é muito interessante que lá no BOP, quando a gente saía para alguma operação, e quando a gente ia tirar foto, as nossas fotos eram sempre peito estufado, cara para cima. E hoje eu entendo, depois de me formar em neurociência, que essa é a posição de quem está congruente, confiante com o resultado que está indo buscar. Então, eu tenho a capacidade de mudar o meu pensamento mudando a minha postura. Testou? Coloca aqui embaixo para saber se testou e se faz diferença. Ah, Freitas, eu testei, mas não mudou. Tá, tem gente que é mais resistente, mas por 90% das pessoas mudando a postura vai mudar a maneira como pensa. Beleza? Faz esse teste. Da mesma forma que a fisiologia de uma pessoa em depressão, ela é muito mais caída, olhar para baixo, arrastando o pé, falando mais manso. Já a pessoa que, não, ela fala alto, ela está animada, porque mente e corpo são congruentes. Freitas, eu não posso me levantar, então eu não mudo a postura, então eu não vou mudar a maneira como eu penso. Olha, existe um exercício que eu faço muito dentro do carro, porque como dentro do carro, dirigindo, a minha mente ela está sempre muito ativa, tomando banho, na hora de deitar, uma coisa que eu faço, principalmente se eu observo, se a minha mente observadora detecta pensamentos que não vão me colocar no meu estado de recurso, o que eu faço é abrir o rosto de sorriso. Ó. Abre o rosto de sorriso aí e tenta pensar de forma negativa. Eu duvido, a não ser que você queira me contrariar demais, que é fácil pensar em algo negativo com esta fisiologia. Por que isso acontece, Freitas? Porque determinadas as posições do corpo, elas também são responsáveis por disparar uma neuroquímica no nosso corpo, que vai induzir a maneira como a gente pensa. Então, um rosto de sorriso é um rosto de felicidade que tem uma neuroquímica, porque todo pensamento ele libera neurotransmissores, libera uma química no seu organismo que ele determina se aquilo é bom ou ruim. Então, se você está para baixo, você está com níveis elevados, muito estressado, níveis elevados de cortisol, níveis elevados de substâncias que são congruentes com aquele estado mental que você está naquela hora ali. Então, essa posição de riso, que tem gente, inclusive, eu vou botar essa caneta aqui, não pode estragar, mas não tem nenhuma pedra. Tem gente, inclusive, que faz exercícios de manhã colocando caneta na boca. Tem gente que fala, eu acordo muito mal-humorado, eu coloco um lápis, uma caneta na boca e fico mordendo, porque me ajuda a mudar o meu humor assim que eu acordo. É um exercício. Você pode praticar ou não. Agora, eu tenho certeza, quanto mais você se permitir experimentar, mais você vai encontrar exercícios que têm a ver com você. Por quê? Eu passei da mente observadora. A mente observadora é só você. Beleza. Se não estiver funcionando, talvez você possa partir para esse outro, tá? Que tem a ver com você, que pode ter mais a ver com você. Então, assim, eu sou muito adepto e muito fã de conhecer, de buscar muitos conhecimentos e praticar, e adaptar aquele que mais funciona. Esse aqui eu não pratico, mas conheço gente que faz. Abrir o rosto de sorriso quando estou dirigindo e meus pensamentos estão fervilhando, também. Mas tudo isso acontece porque eu trabalho muito a mente observadora. Eu consigo ter
consciência do que eu estou pensando. 100% do dia? Obviamente que não. Mas com a prática, eu ganhei muito mais habilidade do que antes. Beleza? Fechou? Então, esse aqui é mais um. Eu coloquei aqui 2 exercícios que ajudam muito. Na verdade, 2 não, tem até mais, né? A postura, levantar, o rosto do riso, a mente observadora. Pratica. E me diz aqui se você fez o rosto de sorriso, se você concorda que se tornou mais difícil ter pensamentos negativos. Beleza? Vamos agora para mais alguns exercícios que eu trouxe aqui para vocês na próxima aula. Avançar!